Só aqueles 10 minutinhos e a gente já começa. Quer dizer, agora 4. Tá bom. Boa tarde, Ortega, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Mudou de lugar hoje, finalmente, conhecendo outro ângulo da sua casa. Qualquer dia eu vou fazer um tour com vocês aqui. É só colocar ali, assim, no corredor e fazer uma volta só, porque a casa é uma caixinha. É só te seguir no Insta que vai saber como é a sua casa todinha. Pois é, casa pequena. Simplesmente isso. Gente, a melhor parte da minha casa... Não, na verdade, todas as partes são boas. Assim, a cozinha, onde a A gente melhor é a geladeira. Geladeira maravilhosa. Eu gosto muito desse lugar que eu tô. Tem meus livros aqui, tem a minha cadeira, dá para sentar gostoso, ler e tal. É bem de boa. Meus cachorros ficam aqui tudo em volta de mim, sentadinho. Mas a sala, eu acho que é um espaço, assim, primordial. O que dá pra fazer aí? Como assim? Dá pra fazer o quê? O que o Na senhor acabou de sala? falar. Na Não, aí sala? na sua cadeira. Sentar gostoso. Sim. Essa cadeira aqui é muito gostosa, muito confortável. Fala, Ana.
A minha cunhada veio conversar comigo, já afirmaram para os professores o dia que vai voltar às aulas presenciais? Menina, eu não sei, viu? Eu sou o professor que menos sabe das coisas. Eu posso perguntar. Desinformado, se informe Nossa, eu, hein? eu acho que eu não participei da última reunião. E eu acho que deve ter algumas informações úteis lá e eu não peguei, não. Porque Por exemplo, do esses dias terceiro ao mandaram para mim. quinto, Hã? do terceiro ao quinto vai começar semana que vem, nas escolas estaduais. Ela me mandou aqui uma mensagem. Então, Senhor, que bosta. eu tô achando estranho, cara. Por quê? Eu acho que é dia 16 que para as aulas. Entende? Ué, Porque vai ter feriado, vai ter recesso escolar. que bom, a gente vai 2 dias depois a gente entra de férias. Não tô Que entendendo isso daí. delícia. Eu fiquei muito estranho. Eu acho que eu escutei alguma coisa Mas parecida também, viu, Ana? Mas eu do achei sexto estranho. ao nono não colocaram data ainda não, que vai começar. Pois é, parece que Só do algumas terceiro ao turmas. quinto. Então, tô achando estranho. É assim, eu sei que o ensino infantil é diferente, Ana. Praticamente meio que não para mesmo, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que tem umas questões aí. Porque meio que as mães deixam para poder trabalharem, né? A criança lá, senão é mais complicado. Mas eu tô com bastante dúvida, viu? Eu vou mandar uma mensagem agora aqui para minha coordenadora maravilhosa que eu tenho. E aí vamos ver se ela responde antes de acabar essa aula, tá? Só um minutinho. Simone, querida, boa tarde. Aqui quem fala. Eu achei que só eu li enquanto escrevia. Aqui quem fala é a Pfizer. Tá passada? Tá passada? Responde! Interrogação, interrogação, Como é que ele fala? Não vai responder, não, puta! Eu adoro. Não acaso você. Ai, eu já ri muito disso. Nossa, é bom demais. Qual que é a pergunta mesmo, Ana? Quando que... Eu vou perguntar duas coisas. Quando que acaba as aulas e Interrogação, entra interrogação, interrogação. em recesso? Aí que eu não sei escrever recesso. Recesso, intervenção. E quando volta às aulas presenciais? Eu escutei uns boatos. Fonte, confia no pai. KKKK. Pronto. Pessoal, tem algumas informações para passar para vocês, mas antes vamos terminar a nossa aula de crise de 1929, beleza? E aí eu passo essas informaçõezinhas aí para vocês. Informações a respeito principalmente do PET, da resolução do PET, tá bom? Que a gente precisa finalizá-los aí. Hoje, eu acho que vai dar tempo da gente terminar esse negócio aqui, essa aula, e fazer o PET 5, né? A semana 5, que é a respeito dessa matéria aqui. A gente precisa fazer alguns aí para trás aí. Para trás? Bom, vamos nessa. Bom, estamos vendo aqui, ó, crise de 1929, vimos isso, tal, bonitinho, o que aconteceu, e aí começamos a ver as consequências, beleza? Então, maravilha, estamos vendo aqui então. Bom, só para retomar então a brincadeira, a crise de 1929 foi causada por superprodução. Se cair numa pergunta para você assim, responda qual, indique ou responda os motivos da causa, os motivos que causaram
a crise de 1929? Vocês vão dizer que foi causada por uma superprodução da economia capitalista americana e um baixo consumo, uma consequência disso, tá? E também de uma especulação, né, na Bolsa de Nova York, ou seja, era muita especulação de valores, né, do que seria o valor das empresas, e não era tudo aquilo. Então, existia uma falsificação do real valor das empresas, das ações, esse tipo de coisa, beleza? Bom, então chegou um ponto, né, que as empresas não tinham mais para quem vender, não estava conseguindo vender, né, porque tinha um baixo consumo, a Europa já estava reestruturizada, então ela não dependia mais das mercadorias americanas, principalmente das que vinham das fábricas americanas, então teve um acúmulo gigantesco de produção, é a mesma coisa de ter pátios e pátios e pátios e pátios, assim, absurdos, assim, de geladeira, de carro, automóvel, um monte de coisa. Não tinha para quem vender. Eles não baixaram o preço e nem aumentaram o salário da população, beleza? Isso levou, então, as pessoas a terem um baixo consumo, tá bom? Maravilha. Consequência lá depois, né? Porque veja só, o que aconteceu? Os caras começaram a vender as ações das empresas. Vamos supor que todos nós aqui tínhamos ações da Ford. E a Ford ia quebrar, saca? Uma empresa que, né? Claro que ela não quebrou porque ela era uma empresa muito rica, muito poderosa. Mas vamos supor que uma empresa de carro, a gente tem ações dessa empresa de carro, né, dessa fábrica de carro, ela vai quebrar, então o que a gente começa a fazer? A gente começa a querer a vender as nossas ações, tá bom? Para a gente não perder nosso dinheiro. Não se esqueçam, galera, que a galera não tinha seguro-desemprego, eles não tinham a aposentadoria e eles não tinham poupança, né? Não colocava no banco, isso é muito importante. Então, eles ou juntavam dinheiro físico mesmo em casa, ou eles compravam ações, tá? Então, era basicamente essa forma de ter dinheiro antigamente. Só que se tem uma crise no sistema capitalista, uma crise econômica, o valor do dinheiro diminui. Então, eles estão, teoricamente, perdendo dinheiro. Veja só, vou dar um exemplo para vocês que eu vi recentemente na minha vida, atualmente. Mês passado, eu fui fazer compra, beleza? Chuta para mim quanto está o valor da linguiça calabresa. Fala, Monique, pode falar. Uns R$ 25, professor. Chutei. O quilo? O quilo. Porque geralmente esse negócio é caro. Eu vou né? contar por gomo, aquele gomo grande assim. 2 gomos. Quanto vocês acham que está 2 gomos de calabresa? R$1. Não, 50 centavos. 2 gomos de calabresa? Não, eu não entendi. Deve dar Não é uns 2 R$ 20, fatias. professor. Não é 2 fatias, não. 2 gomão grande mesmo, assim, salsichão. Assim. Ah, tá, o Deve ter uns grandão R$12. Quanto você Sei lá, falou? uns R$ 30. 12. O Daniel falou 18. A Maria falou quanto, Maria? 12. Maria 12. A Bebiano falou 25? 30. 30. O Daniel é o que chegou mais perto aí do valor. R$18. 2 gomos de calabresa. Mês passado, eu paguei R$12. O valor mais ou menos que a Maria falou. Esse mês... Hã? Mais ou menos não, exato. Exato, isso mesmo. Esse valor. E esse mês já, então um mês de diferença, está valendo 17 a 18 reais. Então, o meu dinheiro estava valendo mais mês passado do que está valendo agora. Tem uma desvalorização. Eu estou... por estar valendo mais agora, a calabresa, eu estou pagando mais dinheiro, então meu dinheiro vale menos. Então, olha só, é isso que está acontecendo na crise de 1929. O dinheiro, o dólar vai desvalorizar. E aí temos um problema gigantesco que afeta o mundo todo. Qual é o problema? Gente, o mundo é globalizado agora.
Então, se um país quebra, a moeda dele quebra um monte de outros países que são dependentes da economia americana, da venda e compra de produtos, das negociações que acontecem com esse país. Então, mano, é uma loucura, saca? Bom, a gente falou um pouco sobre essas consequências. 12 milhões de desempregados imediatamente, tá? Nos Estados Unidos, galera, foi 27% da população ativa estava desempregada. Na Alemanha, foi 44% da população ativa, que, ou seja, que trabalha, estava desempregada, gente. Gente, é uma coisa assim, assustadora. Eu vou, na próxima aula, quarta-feira que vem, vocês vão ter uma aula sobre regimes totalitários. Você vai ver a situação da Alemanha quando passa pela crise de 1929. Vocês vão ficar assustados. Bom, o New Deal, o novo acordo, é uma solução, né, feita para resolver esse problema. Bom, aqui é bastante importante vocês entenderem duas coisas. Primeiro, qual era a teoria por trás da economia capitalista? Liberal. Economia liberal. Que pressupõe o quê? A liberdade econômica e a não intervenção do Estado na economia. Vocês entenderam isso ou não? Quer que eu repita? Tranquilo, então? Ó, a teoria por trás do sistema capitalista até 1929 é a teoria liberal, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. E eles pregavam isso. Já que eles pregavam isso, o que eles pensaram? Aí, o Estado não pode ajudar a recuperar a economia, porque seria uma intervenção. Se a gente deixa do jeito que está, liberal, de forma liberal, não intervindo na economia, a economia vai se tornar mais forte depois dessa crise. Por quê? Veja só, as empresas que não faliram vão ser melhores agora. As empresas que faliram, elas vão ter que se reaprender, elas vão ter que... Eu não sei, Maria. Eu estou falando sobre outra coisa. Já a gente já fala sobre isso, ó. Então, as empresas fracas, elas falem, e essa galera que perdeu o grana e tal, eles vão ter que se virar e fazer uma empresa melhor, mais forte, competitiva, né, que saiba se organizar melhor para que não aconteça novamente o que aconteceu na crise de 1929. Essa é a ideia dos caras. Só que passou 1930, 1931, 1932 e a economia estava uma desgraça ainda. Então, veio um cara chamado Keynes, tá? Onde ele vai criar uma teoria chamada teoria keynesiana, onde o Estado intervém na economia, ajustando a economia, beleza? Ainda é uma economia capitalista, mas ele ajusta a economia e cria investimentos estatais para fazer a roda do emprego girar. Esse é o grande problema, galera. Se você mantém um número muito grande de pessoas desempregadas no país, a economia dele cai. O Brasil, por exemplo, tem uma economia, tem um número de desempregados muito grande, recorde, inclusive, quase 15 milhões de pessoas. É muito grande esse número. Antes, já chegou a 3 milhões de pessoas, galera. Tipo, olha que número, 3 milhões. É muito baixo. Hoje estamos com 15. Olha que loucura. Então tá um absurdo, 15 milhões. E quanto maior o número de desempregados, menos o consumo, né? E aí a gente lembra daquela roda louca lá. Grandes investimentos na saúde, na educação, construção de escolas, hospitais, né, concursos públicos. E eles vão também garantir o quê? A seguridade social. O que é isso? Seguro-desemprego, aposentadoria, inventou isso agora. Agora nasce essas coisas. Hoje, isso é uma das aulas mais importantes que vocês têm que ter, porque isso afeta diretamente vocês.
Seus pais, suas mães, irmãos, vocês, daqui a um tempo, vocês vão requerer a carteira de trabalho e vão querer aposentadoria, seguro, desemprego, tá? Esse tipo de coisa muito importante. 13º salário, esse tipo de coisa. Antes não tinha. Por que não tinha? Porque eles não entendiam que era necessário. Cada um se vira com seu dinheiro aí e tal. Só que não é assim que funciona. Para um país viver sólido, ter uma economia sólida, competitiva, forte, precisa ter seguridade. O cara foi mandado embora, tá bom, então ele vai ter um dinheiro mínimo lá, tal, para que ele possa encontrar nesse meio tempo um novo emprego e não precisa mais depender disso. Por exemplo, eu já precisei de seguro-desemprego, fui mandado embora e fiquei 6 meses recebendo seguro-desemprego. Quer dizer, fiquei 4 meses recebendo, porque no 4º mês eu arrumei um emprego. Então, veja só, eu não deixei de consumir, eu não deixei de manter a economia da minha cidade funcionando, ajudando ela. Então, eu mantive, eu tinha uma seguridade. E outra coisa, essa ideia de seguridade é muito importante, porque, olha só, imagina isso, o Alex tem 3 filhos e ele é mandado embora. Como é que ele dorme? Saca? Como é que ele vai dormir? Como é que ele vai passar a primeira semana, a segunda semana, a terceira semana, sem arrumar emprego? Eu fiquei 4 meses sem arrumar emprego. Só no 4º mês que eu consegui. Então, veja só, eu era garçom, demorou pra caramba me arrumar emprego. Então, veja só, existe um estresse gigantesco envolvendo essa pessoa, depreciativo, onde a pessoa vai ter vários problemas ali. Isso não é bom. Uma pessoa doente não é bom para a sociedade. É por isso que a saúde pública, a ideia dela é ser a melhor possível. Por quê? Uma sociedade saudável trabalha mais, compra mais, vive mais, entende? É mais forte, então tem menos gastos, o Estado tem menos gastos, então é fantástico isso daí. Bom, estimula o consumo e não a poupar dinheiro, gasta mesmo para fazer a economia girar. E a base do welfare state, ou seja, o bem-estar social. É onde o Estado começa a garantir escola pública, saúde, ajuda de custo com as coisas, para fazer as pessoas se manterem num estado mais de seguridade. Isso daí vai ser a melhor fase que o mundo vai passar, tá? Principalmente os estados que vão ter o welfare state. Estados Unidos, França, Inglaterra, vários e vários países aí vão passar e vão construir o welfare state e vai ser a melhor época desses países, galera. Vai ser a melhor época desses países. Vocês vão, o Brasil, inclusive, vai passar por uma fase mais ou menos assim e vai ser bom pra caramba. Por quê? Porque diminui a pobreza, saca? Aumenta, melhora a qualidade de vida das pessoas, esse tipo de coisa. Bom, esse esquema eu expliquei também para vocês, né? O Estado investe dinheiro, gera emprego, gera salário, que gera mais consumo. Se precisa gerar mais consumo, precisa aumentar a produção. Para aumentar a produção, preciso de mais emprego, mais salário, consumo, produção, emprego, e aí a roda, né, começa a girar. O mecanismo da crise de 1929, olha como aconteceu. Subconsumo, né, pouco consumo nos Estados Unidos, e superprodução. O que acontece? Baixos preços, quebra dos lucros, quebra das ações, falências bancárias, diminuição do crédito, falência das indústrias do comércio. E aí, diminui o crédito, temos o desemprego. E o desemprego, olha, quebra as indústrias, temos desemprego. Se tem desemprego, tem roda o negócio. Então, é uma roda que vai triturando a sociedade e o investimento estatal faz reverter esse processo. Alguma dúvida? Não? Não. Gente, essa imagem é icônica, ela não está muito boa, mas ela é icônica. Por quê? Porque os Estados Unidos, galera, ele pregava até 1929, até a crise de 1929, que lá era o melhor país do mundo, velho. Saca? Está escrito isso, inclusive, no outdoor. A América é o melhor país do mundo para se viver. Olha lá, a galera dentro do carro, a família feliz, tal, maravilhosa. E embaixo, né? Então, outdoor é essa parte grandona aí. E aqui embaixo temos uma fila de pessoas desempregadas que estão na fila para pegar comida, tá? Pessoas que tinham dinheiro, tinham emprego e agora estão precisando de caridade do Estado para se manter vivo.
Tá? Então, olha a frase. A América é o melhor estado para se viver, tá ligado? E aí e tem uma fila de gente passando fome embaixo, cara. Olha que loucura, tá? Então, assim, é uma imagem muito icônica. Essa daqui, quem manja de inglês aí? Fala pra mim. Nossa, meu inglês é fluente. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Acho que a do cartaz do menino aqui dá pra entender. O Arthur falou que manja. Tá escrito mais ou menos assim: por que meu pai não tem emprego? É isso, Arthur? É isso, professor. É isso, né, Bruno? Nossa, a Bruna fluente ali. Gente, precisa que alguém me Porque dê eu não tenho aula. emprego. Eu não consigo ler direito esse daqui da menina. Alguém poderia me dizer? Tem criança, has kids, dá pra entender. Alguém. Nossa, o senhor Maria que é Cecília é ruim de- muito fluente, tipo eu. Gente, vocês não entenderam o que eu falei? Kid, olha lá, ó, criança. Nossa, O que tá Kid. escrito no da criança? Alguém sabe? Vai lá, Bruna. Arthur, Bruno? O dela não tá enxergando, professor. Não? Nossa, míope Não. ela. Meu Deus. Eu tenho, né? Ó, o Arthur escreveu Por aí. que você não pode dar um emprego para o meu pai? Isso mesmo. Aonde que tá escrito pai ele? Não, ele traduziu desse menino aqui. Ah, tá. Bom, tem essa imagem aqui também, uma fila de sopa, tá, galera? Servindo sopa, tá? Então, fazendo volta no... Gente, aquela frase fila da sopa nunca fez tanto sentido. A fila da sopa. Essa imagem aqui é extremamente icônica, poderosa, cartaz da Aquela foto lá parece o Aurélio no dia que teve lasanha. Meu Deus, igualzinho. Bom, olha só essa foto aqui. Essa foto aqui ganhou o maior prêmio de fotografia, tá? Que é o Pulitzer, o maior prêmio mundial de fotografia. Por quê? Já ouviram falar do Central Park, em Nova York? Já. Sim. Maravilha. É um parque bem arborizado, lindo, maravilhoso, não é? Uhum. Aquilo já foi uma favela, na época de 1929. Uma favela. Barracos. Essa foto foi tirada lá, é um barraco. Tá? As pessoas estão com vários barracos no Central Park. Essa mulher, ela é uma mulher branca, descendente de irlandesa, em que os filhos dela estão passando fome, tá? Por conta da crise de 1929, ela está desempregada, tal. E aí o fotógrafo tira a foto dela. E essa imagem ela é muito impactante. Por quê? Porque que os Estados Unidos é um país que pregava a ideia de uma supremacia racial, olha isso, pregava uma ideia de ser o melhor país do mundo, e agora nós temos no Central Park de Nova York uma mulher branca passando fome, morando no barraco, saca? Então, assim, é impactante demais essa imagem, pro mundo, assim, pro mundo é impactante, mano. Se uma mulher branca nos Estados Unidos está passando fome, o que o mexicano, né, o negro não deve estar passando? Entendem? O impacto disso é muito poderoso. Bom, e no Brasil? Nós temos um problema no Brasil. Qual? O Brasil produzia café e borracha. Por conta da crise... Na verdade, o problema é que o Brasil é o Brasil, né? E o Brasil era monocultor, ou seja, ele plantava apenas uma cultura, ou seja, café. Eu sei que tem a época da seringueira, mas tem seu alto e baixo rapidamente. E aí nós vamos ter a produção de café em larga escala ali do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, e o norte aqui, o centro-oeste do estado de São Paulo, região de Ribeirão Preto aqui, perto da gente, e o oeste paulista também, onde eu fui criado, no interior de São Paulo, onde fui criado. Veja só, produção de café gigantesca, tá? Era isso que enriquecia o Brasil, quer dizer, enriquecia a elite brasileira, mas dava emprego e movimentava a economia no Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador de café. Só que, mano, quando você tá passando fome, você não vai tomar café, saca? Você vai comprar comida. Então, você tem dinheiro, você escolhe entre comida e o café. Obviamente que é comida. Então, o Brasil vai ter uma safra recorde em 1928 e em 1929 vai ter a crise de 1929.
o Brasil está... Vamos ter uma eleição em 1929 para 30 e Getúlio Vargas vai perder para Washington Luiz a eleição. Só que o Vargas vai acreditar que as eleições foram fraudulentas e vai fazer um golpe. No caso, é a Revolução de 1930 no Brasil, onde ele assume o poder no Brasil. E aí, o que ele tem que fazer? Economia toda destruída, né? Inclusive foi incentivado que o Vargas tomasse o poder mesmo, porque a economia estava arrasada, eles queriam uma mudança, tal. Aquela república oligárquica, aquela república do café com leite e tal. E eles vão incentivar, então, Vargas, e o Vargas vai para o poder, beleza. Com algumas exigências, a gente vai conversar sobre isso depois, na era Vargas, provavelmente o bimestre que vem. E o que vai acontecer, galera? O Vargas vai ter que destruir o café, tacar fogo no café. Por quê? Quanto mais café no mercado, menor é o valor, menor é o lucro, menor é a produção, né? No caso, a riqueza desses grandes cafeicultores. Então, eles vão ter que destruir o café para o preço do café ficar mais ou menos ali numa coisa ideal, assim, é isso que acontece. Por exemplo, o petróleo. Quanto está o combustível, o valor da gasolina, galera? Quem sabe? O litro. Quem sabe? Acho que deve estar uns 4,25, né? Tá R$6, Maria. Caralho! Tá R$6. Tá Pra quase você o preço do ver, Kinder eu tô Ovo. tanto tempo em casa que eu nem sei o preço de uma gasolina. O álcool, galera, que nós somos os maiores produtores de álcool no mundo, né? Através da cana-de-açúcar, tá R$4,20. Pra você ter uma noção. Pra vocês terem uma noção, em 2009, eu paguei R$1. R$1 num litro de álcool. R$1, cara. Eu lembro que eu viajei do interior de São Paulo para cá e eu gastei R$50. R$50 para vir de lá para cá, tá? Para vocês terem uma noção. Hoje está R$4,20 o álcool. E o preço da gasolina está ainda mais absurdo, está R$6. Uai, por que tá esse valor? Simples. Existe uma diminuição da produção de petróleo, de refinarias de combustível. Isso muito aplacado, né, pelas questões políticas americanas, com os países árabes, né, que são os maiores produtores de petróleo do mundo, tal. E o Brasil também, nessa meio todo, né? Então, sim, vai elevando o valor do dólar tá alto, vai subir o valor do combustível aqui e tal, então vai acontecer essas coisas. Então, olha o problemão, galera. Então, reduz a produção, tá, de alguma coisa, reduz a quantidade de oferta, aumenta o preço, tá? E, no caso, foi isso que aconteceu com o café. Tiveram que destruir para reduzir a oferta de café para o valor do café ficar alto. Então, quem quisesse café ia ter que pagar mais caro, entende? E não mais barato. Então, temos esse problema aí. Meus amores, o mundo vai entrar em choque. Essa aula é conhecida como quebra da Bolsa de Nova York, porque a Bolsa de Nova York vai quebrar em 1000 pedaços e é como se eles estivessem voltando para o século XV, tá? Em evolução de capital, esse tipo de coisa. Principal culpado da crise de 1929, a economia americana, a falta de fiscalização da economia americana. Por quê? Imagina isso, o Alex tem uma empresa e ela está produzindo, sem saber se tem gente para comprar, entende? E os Estados Unidos falou, tudo bem, deixa ele lá. O Alex vai produzir, vai chegar uma hora, vai acabar o dinheiro da produção, porque ninguém está comprando mais, e ele vai ter que mandar embora todo mundo. Tem um problema, qual? O desemprego dessas pessoas. Então, o regular é muito importante, fiscalizar é muito importante. O que o governo americano devia ter feito? Devia falar, ó, galera, diminui a produção. A Europa não vai comprar mais da gente, não. Ou vamos tentar aumentar o salário dos trabalhadores para que eles possam comprar esses produtos que vocês estão produzindo. Porque senão vocês vão produzir até chegar uma hora que não vai ter mais onde comprar e vai quebrar. E vai acontecer o que aconteceu de fato. Então a fiscalização era muito importante. Hoje,
por conta da crise de 1929, temos agências que vão regulando, que vão dizendo, galera, freia aí, porque vai dar merda lá na frente. Aumenta isso porque a gente precisa disso, tal. Então, eles fazem esse tipo de mecanismo hoje. Fazem? Não fazem. Por quê? Porque eles são burros pra caramba. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Quando dá errado alguma coisa dessa, tem muita gente que ganha dinheiro, galera. Aconteceu em 2008 a maior crise do sistema capitalista que o mundo já viu. Maior do que a crise de 1929. Não aprenderam nada com a crise de 1929? Aprenderam pouca coisa, muito pouca coisa. Tinha Seguridade Social? Tinha, maravilhoso. Só que olha o que aconteceu. De novo, os Estados Unidos, sem freio algum, não regulava a quantidade de empréstimo para construção de casa. Era a bolha imobiliária, a hipotecária. Os caras, tem um filme muito bom que chama A Grande Aposta, que vai mostrar que os bancos eles davam empréstimos para as pessoas para comprar casa própria, sem consultar se a pessoa tinha dinheiro para pagar. E o que isso gera? Gera um problemão. Veja só, eu dou para o Alex e dou para a Bruna dinheiro para financiar a casa deles. Só que chega na terceira, quarta parcela, cara, eles não pagam mais. Então, construiu-se a casa, olha só, construiu a casa, movimentou a economia, gerando emprego, tal. Só que os bancos não teve o retorno, entende? O dinheiro foi, mas não voltou para o banco. O que vai acontecer? Os bancos vão começar a entrar em falência. E gerando os bancos entrando em falência, as ações desses bancos caem junto, quebrando um monte de outras empresas com um efeito dominó. É isso que vai acontecer em 2008. Os Estados Unidos vai quebrar, mas violentamente. Por que vai ser a pior economia do mundo? Vai ser a pior crise econômica do mundo? Porque vai demorar muito mais tempo para a economia se estabelecer. Em 1929, por conta do plano do New Deal, em 1933 já estava recuperada a economia, já estava igual para igual e voltando a crescer novamente. 2008, galera, quebrou. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em 2015, agora há pouco, que a economia voltou a crescer como crescia antes, para vocês terem uma noção. Então, olha o impacto disso. Toda vez que quebra, tem uma diminuição na produção de um país e temos o número de desempregados, pessoas morrem de fome. Tá? Isso é impactante, é muito importante vocês saberem. Bom, outra consequência, galera. Países que viviam nesse regime liberal vão começar a questionar o regime liberal, essa economia liberal capitalista, e vão começar a intervir cada vez mais com o Estado. E isso é um problema. Por quê? Eu acho que o Estado, Renato Ortega, professor de vocês, estudado em História, Filosofia e Sociologia, o Estado tem que intervir na economia sim, porque senão vai dar a crise de 1929. Mas o Estado não pode ser autoritário ao ponto de querer controlar a vida das pessoas. Tá? E é isso que vai acontecer. Por conta da crise de 1929, a economia de vários países como Portugal, Espanha, Alemanha, Itália vai quebrar. E aí vai gerar um tipo de político que a gente vai chamar de outsider, que é de fora, muito raivoso, muito autoritário, muito violento, que vai ser o Franco na Espanha, vai ser o Salazar em Portugal, que vai ser o Mussolini na Itália e que vai ser o Hitler na Alemanha. Vai gerar o quê? Os regimes totalitários. Não é? Então vai gerar regimes aí violentíssimos, onde vai pregar o maior tipo de absurdos que a gente vai discutir, vai ser uma aula bem legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Meus amores, acaba 1h40? Acaba, né? Exatamente. Meus amores, olha, vamos resolver pelo menos uma questão, então, aqui da semana 5, que é o período que a gente está estudando aí, semana 5, ó. Todo mundo tá com o caderninho aí, pronto para começar a brincadeira? Sim. Tá? Então, ó, eu vou falando aqui, então, vou ler a questão e aí a gente faz, tá? Ó, a primeira questão
Primeira questão dessa semana 5 está assim: quais os motivos que levaram à eclosão da Primeira Guerra Mundial? O imperialismo, né? É o primeiro motivo. A paz armada, né? Que é aquele conceito onde todo mundo estava criando arsenal gigantesco de armas, é um desses motivos. O imperialismo, a paz armada, a guerra franco-prussiana, que é aquela revanche, aquele revanchismo que a França tinha contra a Alemanha. Vou pegar o caderno. Tá gravando, tá, Monique? Então dá para você voltar depois e assistir. E também, esqueci agora, estava na minha ponta da língua. O nacionalismo exagerado, que é o chauvinismo, como a gente chama. Pode colocar nacionalismo exagerado, tá bom? Então, o mais importante é o imperialismo. Inclusive, eu já dei essa aula para vocês sobre imperialismo e neocolonialismo. Paz armada, revanche franco-prussiana, né? As várias revanches assim que tinha. E também o nacionalismo exacerbado, exagerado. Bom, eu sei que falei rápido, mas está sendo gravado, vocês podem assistir depois e pegar direitinho, tá bom? Agora, o mais importante é a 2 aqui, ó. A crise de 1929 nos Estados Unidos foi um abalo gigantesco em todo o sistema capitalista. Entre os motivos principais destacam-se: o protecionismo em excesso. Galera, se houvesse proteção da economia, aconteceria uma crise nela? Pergunta. Protecionismo Não. é um tipo de regulamentação. Ou seja, eu crio um sistema de proteção para a minha economia não quebrar. Se houvesse um protecionismo, né, não teria quebrado. O segundo item a falta de crédito bancário. Não, pelo contrário, tinha muito crédito bancário e isso foi um dos problemas que gerou uma bolha, lembra? Quando você estoura uma bolha, você vê que não tem nada lá dentro. Então é crédito pra caramba, só que a galera não tinha como pagar isso daí. E a alta produção. Só a alta produção que está certo. Então elimina-se A. B. A falta de mercado. Legal. A crise na pecuária. E o crash na Bolsa de Nova York. Todos os itens estão certos, mas a crise na pecuária eu acho que não está certo, tá? Vamos manter ele aí, mas vamos para C, ó. A superprodução, beleza. A saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. É essa alternativa. Todos os itens confere, beleza? Alternativa C. A D, a adoção de programas sociais financiados pelo Estado para diminuir o desemprego. Isso aconteceu só em 1933. Então, a D só está certa se fosse, quais são as consequências, o que o Estado fez, tal. Então, a D estaria certa. Então, alternativa C. Por que a B está errada? Por causa dessa crise na pecuária. Foi mais na economia americana mesmo, de fato, não na crise da pecuária especificamente. Beleza? Aqui já faz referência a os pioneiros do extermínio, que vai falar sobre campos de concentração nazista. Aqui é o que a gente responde quando eu falar sobre nazismo e fascismo, que eu acho melhor. Não sei por que está aqui essa pergunta, não deveria estar. Deu certinho o horário? Beleza? Alguma dúvida, galera? Não, senhor. Nenhuma, professor. Tranquilo. Pessoal, uma coisa que eu não falei com vocês, eu vou atrasar um minutinho só a aula do outro professor, é que começa a acontecer em 1914, lembra que foi a Primeira Guerra Mundial em 1914, foi até 18, mas em 1913 começa a haver um negócio chamado extermínio armênio, ou seja, o genocídio armênio. Inclusive, a cidade de Uberaba é uma das poucas cidades no mundo que reconhecem o genocídio armênio. Por quê?
porque tem uma comunidade muito grande de armênios aqui em Uberaba, em São Paulo também tem, inclusive tem uma estação de metrô em São Paulo que chama Armênia, beleza? O Brasil, como Estado mesmo, não reconhece o genocídio, mas algumas cidades reconhecem. O Brasil recebeu muito armênio por conta da fuga deles. E começa em 1914. E por que eu estou falando disso? Porque o Império Turco-Otomano, que foi um dos impérios que caiu por conta da Primeira Guerra Mundial, ele iniciou o que a gente conhece como extermínio, ou seja, matar e perseguir um povo e tentar eliminar, erradicar esse povo da face da terra, tá? Então, o povo armênio foi um dos primeiros genocídios que aconteceu no século XX. O primeiro genocídio que aconteceu no século XX. Isso está acontecendo durante 1929, na verdade ele vai parar só em 25, o genocídio armênio. E aí Hitler vai pegar essa ideia também de raça superior, de um povo ser inferior e de genocídio, vai começar a usar isso na Alemanha, tá bom? Então Hitler não inventou nada, não. Ele só aprimorou essa ideia horrível de extermínio, tá bom? Pessoal, peçam desculpa pro professor, toda vez eu atraso ele lá. Ai, Deus me livre, ainda bem. A gente agradece.